Josué capítulo 1, a partir do 1º versículo, a palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar o vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga amém. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. Nesse momento pedimos que o teu Espírito Santo, que está conosco aqui, venha trabalhar conosco nesta tribuna. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e não aquilo que nós queremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez te ouvir, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. A nossa palavra tem como tema: aprendendo com Josué a vencer desafios. Repita assim após mim: aprendendo com Josué a vencer desafios. Escute bem isto, amados irmãos. Vivemos cercados por situações e circunstâncias que nos conduzem a todo instante ao desânimo. A correria do dia a dia e as dificuldades naturais da vida são um chamariz para o abatimento e a prostração. Escute bem isto: Josué
ele tinha uma grande missão. Josué, ele tinha um grande desafio diante de si. Moisés, seu líder, havia morrido, e agora ele tinha a missão, pastor Paulo Sérgio, de conduzir mais de 2.000 israelitas à conquista da terra de Canaã. E eu estava aqui pensando que muitas vezes, diante dos desafios da vida, nós queremos encontrar o caminho sem buscar a Deus, sem consultar ao Senhor, sem pedir a Deus a direção certa. E é aí que fracassamos, é aí que nós erramos. Escute bem isto: Deus sempre tem a direção para nós, só precisamos parar para ouvi-lo. Olha para cá, Deus sempre tem a direção certa para você. Ele tem a direção certa. Mas muitas vezes na nossa correria do dia a dia, você não para ouvi-lo. Pastor, mas eu não estou ouvindo a Deus. Como é que eu vou ouvir a Deus? Quando você estiver angustiado, tédio, desgostoso, triste, apavorado, oprimido, abra esta palavra. Mas abra, não naquela correria, serenamente. Ore um pouquinho antes, pelo menos uns 5 minutinhos, e diga: Deus, fale comigo. Eu vou consultar a sua palavra agora. Eu vou ler a tua palavra. E eu preciso muito, Senhor, da tua direção. Eu preciso muito, Senhor, ouvir a sua voz. Mas para nossa geração moderna, é mais fácil você ir para o Facebook, encontrar alguém numa live ao vivo de revelações e você correr atrás de uma palavra, e muitas vezes desvirtuada, que não é de Deus para a sua vida, e te faz tomar decisões erradas nos desafios da vida. Escute bem isso: Deus é sempre maior do que todos os nossos problemas. Vou recapitular: Deus é sempre maior do que todos os nossos problemas. Quando eu leio esta passagem bíblica aqui, a primeira ordem que Deus dá a Josué é esta: passa este Jordão. Deus não pediu para Josué, Deus ordenou: passe esse Jordão. O versículo de número 2, literalmente, Deus disse: levanta-te agora, atravessa o Jordão. Levanta-te agora, atravessa o Jordão. Ele estava dizendo: atravessa imediatamente e não te demores. Porque quando Deus fala com a gente, irmão, tá? Você não pode ficar titubeando. Mas será que foi Deus? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que... Se Deus falou, apressa-te em pôr em prática aquilo que Deus falou com você. O verso 2 nos convida a sair do comodismo. Eu não sei qual era no momento, eu sei que Josué sentia muito a perda do seu grande líder, Moisés.
Mas de repente, com a morte de Moisés, ele já estava dizendo para si: ó, vou me acomodar agora, vou ficar no meu cantinho, vou pendurar a toalha, vou pendurar a chuteira, ó, e eu vou ficar no meu lugarzinho. Escute bem isso. Deus convida aqui Josué a sair do comodismo. Levanta-se, fala de atitude. Agora, fala de tempo. Passe o Jordão, fala do lugar. Ou seja, não tinha que ficar esperando. Tem pessoas que Deus fala com elas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e elas não tomam uma atitude, elas não tomam uma decisão, e elas querem que Deus mude a situação. Olha para cá, Deus move céu e terra quando você executa cabalmente a sua ordem, aquilo que Ele te manda fazer. Mas Deus não vai mover uma palha se você não fizer a sua parte. O milagre vem quando você está disposto a obedecer aquilo que Deus fala com você. E eu vou mostrar aqui qual é o Jordão que tens que passar. Qual é o Jordão que você tem que passar? Estamos falando de um grande obstáculo que te impede de avançar e alcançar a promessa de Deus. Sabe que tem obstáculos que eles poderiam ser um trampolim para a gente chegar do outro lado e tomar posse do milagre ou da vitória. É um obstáculo, sim, mas é um trampolim. É só para você sair do outro lado. Aí você vê aparentemente o obstáculo e você já diz para você mesmo: não dá, não tem como, não tem saída. Você lembra do povo diante do Mar Vermelho? A Bíblia diz que na frente era o Mar Vermelho, atrás os soldados de Faraó, os egípcios. Dos lados haviam montes e deserto. Eu me lembro que parece que, recordando desse cenário, o salmista diz lá no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou seja, na frente Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, aos lados montes e deserto. Como é que o povo ia sair daquela situação? Deus disse: Moisés, diz ao povo de Israel que marche. Oh, meu irmão, se eles não tivessem obedecido, eles teriam morrido todos. Mas obedeceram a Deus e triunfaram pela vitória e pelo livramento. Aleluia! Escute bem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um cenário. Eu vou mostrar, vou tentar desenhar para vocês aqui como é que você vence os seus desafios. Como você pode aprender com Josué a vencer os desafios. E eu quero citar 10. Nós vamos ter que correr, mas eu quero citar 10 aqui. Atitudes que você precisa ter. A primeira: não é o final. Recomece. Escute bem isso. A Bíblia diz aqui no verso 1 que Deus disse para Josué, e está escrito: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Aconteceu o que? Depois.
Ou seja, Josué pensava que era o fim. Por quê? Porque o seu grande líder, Moisés, havia morrido. Então ele diz, a minha jornada terminou aqui. O que eu pude fazer juntamente com o meu líder, Moisés, eu fiz. Mas agora, Moisés é morto. Moisés morreu. Então eu termino o meu ministério aqui. Mas Deus me mostrou, não é o fim, é o recomeço. Olha para cá. Esta luta que veio até você não veio para te matar, não. Esse problema que surgiu na tua caminhada e na sua jornada de fé não veio para te derrubar, não. Isso não é o teu fim, isso é o começo. Isso é o começo das grandes coisas, das grandes obras que Deus fará na sua vida. Deus disse para Daniel na cova dos leões, é o fim. Aí Deus disse para Daniel, não temas, Daniel, é o começo. Tu assentarás ainda na corte babilônica e será muito honrado por ti, por mim. Deus disse para Sadraque, Mesaque e Abidênego, lá na fornalha de fogo, é o fim. Aí Deus diz, não, é o começo. Vocês testificarão do meu nome ainda muitíssimo em Babilônia. É o começo. Deus disse para José, lá naquela prisão, agora tu está condenado, rapaz. Foi mexer com a mulher do outro, inocente. Nada disso ele fez, mas agora a prisão é o fim. Deus disse para José, não é o começo, tá? Através de tudo isso que você está passando, você vai ser ainda o governador do Egito. Tu vai dominar sobre todo o Egito. Deus disse para Jesus, pendurado na cruz do Gólgota, é o fim. Nós conseguimos matar o Filho de Deus, é o fim. Aí ele ouve a voz de Deus dizendo, não, é o começo. Aleluia. Através da sua morte expiatória na cruz, eu vou levantar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando o diabo falar ao teu coração, é o fim, diga com muita fé, é o começo das grandes coisas e das grandes obras que Deus fará na minha vida, certamente. Mas diga isto com fé. Escute bem isto. Josué achava, guerreira Rose, que era o fim. É o fim. Mas Deus disse, olha, não é o fim. Você vai recomeçar. Moisés fez a parte dele. Agora tu fará a sua. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, não existe vitória quebrando princípios. Que isto, pastor? É verdade. Não existem vitória quebrando princípios. Olha no verso de número 2, a parte A. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Você vê que Josué nunca quis passar na frente do seu líder, Moisés. Mas ele esperou o seu momento, pastor Paulo Sérgio. Ele esperou a sua hora. Por quê, pastor? Porque não existe vitória quebrando princípios. Sabe que tem gente que não respeita as autoridades. Sabe que tem gente que não respeita as denominações. Vai passando por cima de tudo. E as coisas depois, elas não dão certo. Vão culpabilizar um, outro e até Deus.
Porque tomou uma decisão errônea, tomou uma direção errada, as coisas não fluem, as coisas não vão dar certo, aí eles começam a culpabilizar a Deus. Então não existe vitória quebrando os princípios. Eu pergunto, você conhece os princípios que Deus estabeleceu para você? Tem gente que quer receber uma coisa que ele nunca semeou. Ele nunca semeou. Ele não ora por ninguém. Aí quando fica doente, mas ninguém foi em casa, ninguém se preocupou por mim. Você nunca orou, nunca se preocupou por ninguém? Tem gente que muitas vezes fica desempregado, mas pastor não foi em casa para orar, mandar a bênção da prosperidade na minha vida, mas quando estava trabalhando, nunca semeou na casa de Deus. Agora as portas se fecharam, ele entrou em desespero. Ele nunca obedeceu cabalmente os princípios estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu um princípio para mim e para você. E na jornada de fé, na nossa caminhada de fé, não tem atalhos, tá? Não tem atalhos. Tem gente que quer ser grande. Eu me converti hoje, amanhã eu vou ser pastor. Mas meu filho, quantos anos você tem de fé? Eu tenho 1 ano de fé, eu já queria ser pastor. 1 ano de fé? 1 ano de fé, eu estava com um folheto na mão, evangelizando, carregando a maleta do pastor. O pastor precisa de um copo d'água no púlpito, está precisando de alguém para ajudar a limpar a igreja, está precisando de alguém para limpar um ventilador. Ele quer crescer quebrando princípios. Hoje já as pessoas se convertem e tem alguém que já quer ser pastor por conta própria. E quando a igreja não consagra, ele começa a procurar todo vapor consagração. Corre para um lado, corre para outro. Josué esperou a vez dele. Eu vou recapitular. Não existe vitória, sucesso, não existe bênção quebrando princípio. Irmão, quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. A gente nasce pequeno. E até hoje nós somos pequenos. Somos pequenos. Jesus chega aos discípulos e diz: não queira ser o mestre, ser o maioral, ser o maior entre vós. Mas aquele que quer ser grande, seja pequeno. Seja o vosso serviçal. Auxilie alguém, ajude alguém primeiro. Então eu aprendo aqui: não existe vitória quebrando princípios. Josué esperou a vez dele. Deixa o versículo, tá? Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, agora é a sua vez. Levanta-te, pois agora. Ou seja, chegou o seu momento, Josué. Chegou o seu momento. Muitas vezes o momento chega de Deus para nós, a gente nem quer. Mas não adianta, não tem escapatória. Quando Deus te manda, ou quando Deus te chama, não tem por onde fugir. Pode ser que, pelo que se vê nesse texto, Josué não queria, mas chegou o momento dele. Chegou a vez dele. Ele tinha aprendido muito com seu líder Moisés. Agora Deus queria usá-lo. Aleluia. Deus está levantando uma geração de pessoas que têm auxiliado os seus pastores com fidelidade, com companheirismo e com
verdade, com sinceridade. E Deus vai levantar uma geração nova de pregadores e de pessoas que estão prontas para servir. A terceira coisa que Deus me mostrou aqui: é hora de se levantar e seguir em frente. A parte B do versículo 2 é bem contundente. Levanta-te, pois, agora. Olha aí, levanta-te, pois, agora. Então é hora de se levantar e seguir em frente. Josué achava que ele tinha que ficar sentado, acomodado, porque já não tinha mais a liderança de Moisés. Ele ia ficar no seu cantinho, ele ia ficar no seu quadrado, tranquilo. Aí Deus chega para ele e diz: levanta-te, pois, agora. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo: é hora de você se levantar e seguir em frente. Quantas pessoas, pastor Paulo, prostradas nesta pandemia da Covid-19? Eu não sei, tem gente que não, eu estou esperando a pandemia passar, a pandemia acabar. Mas quem diz que um verdadeiro guerreiro, ele tem que esperar as coisas se acalmarem para depois entrar na batalha? Quem é um guerreiro que chega depois da batalha vencida, que os inimigos já estão todos mortos? Isso não é guerreiro. Guerreiro é aquele que está lá, sujeito a ser ferido com a ponta da espada do inimigo, mas ele está lá guerreando. Ele diz: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que tombar, eu vou tombar. Mas olha, eu estou com a mão na espada, eu estou guerreando. É por isso que eu disse que a Covid vai ensinar mais os verdadeiros cristãos na igreja do que os não crentes. Porque esses estão entendendo que é hora de sair da zona de conforto. Eu nunca vi uma geração tão medrosa como a nossa geração. Eu já descobri que a nossa geração tem medo de morrer. Que isso, pastor? É verdade. Eu tenho feito essa grande descoberta. Qual, pastor? Eu descobri que a nossa geração tem medo de morrer. Diferente da geração de Paulo. Paulo diz assim: o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, se eu morrer, disse Paulo, eu não estou perdendo nada, absolutamente nada, porque o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. A nossa geração pensa diferente, aprendeu diferente e, sobretudo, vive diferente. Tem medo da morte. Não conhece Bíblia. Porque Eclesiastes 3, o verso 2 diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Eu escrevi hoje nas redes sociais. Uma mulher vai andando na calçada, daqui a pouco um avião quase caiu em cima da cabeça dela. Levou um susto assim e não morreu. Não era hora dela morrer. Mas um senhor, essa semana também atrás, estava andando lá perto da sua casa, tal. De repente, 2 aviões, pum, foi caindo, bateu na cabeça dele. Ele bateu a cabeça na guia, pum, morreu. Ô irmão, você só vai morrer quando Deus quiser. A nossa geração não aprendeu isto. Então escute bem isto. A nossa geração está acomodada. Mas segundo a Bíblia,
É hora de você se levantar e seguir em frente. Deus tem grandes coisas para realizar através de você. E aonde existir pessoas com medo, pregue para elas. Aonde existir pessoas com medo da Covid, diz: ó, irmão, prudente você precisa ser, precavido você precisa ser, fazer a sua parte como cristão, você precisa ser. Mas ficar com medo da Covid, aí eu não vou lá porque... Que é isso? É a nossa geração. A quarta coisa que Deus me fez e me mostrou aqui nesse texto: apresente a Deus o seu problema. Qual era o maior problema aqui de Josué? Está no versículo 2, na parte C do versículo. Passe esse Jordão. Que problema. Eu acredito que quando ele recebeu essa ordem, ele ficou pensando e vivenciando alguns momentos de Moisés. Meu Deus, Moisés na liderança desse povo. O povo quase matou Moisés. Moisés não aguentou esse povo rebelde, de dura serviço. Agora a responsabilidade é minha de passar este Jordão e conduzir esse povo de Israel à terra de Canaã, a terra prometida. A ordem foi esta: passe esse Jordão, tu e todo este povo. Eram mais de 2 milhões de israelitas. E agora Josué na liderança. Eu acho que ele vivenciou alguns momentos da vida de Moisés. Ele diz: meu Deus, estou encrencado, estou aflito, estou perturbado. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ô irmão, como é que você vai fazer com esse problema? Apresente o seu problema a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Aleluia! Deus é maior do que os seus problemas. Apresente para Ele: Senhor, a minha condição é esta. O meu problema é este. Apresente para Deus. Presente. O maior problema de Josué era este: era conseguir estar na liderança de todo aquele povo e conduzi-lo à terra prometida. Deus disse: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então escute bem isso: apresente a Deus o seu problema. A quinta coisa que Deus me mostrou aqui: Deus conta com pessoas focadas. Sabe por quê? As pessoas focadas são mais poderosas. Elas podem se sentirem pequenas, insignificantes, mas se são focadas, elas são poderosas. Ou seja, se Deus fala com elas e elas cabalmente executam a ordem divina, a ordem de Deus, são pessoas focadas. Você vê que tem pessoas que você dá uma tarefa na igreja, às vezes aos olhos nu e de muitas pessoas é insignificante. Só que elas são focadas nisso e elas conseguem. E aí você tira de uma tarefa pequena e lhe ordena uma tarefa grande, e elas executam também. Sabe por quê? Porque são focadas. Pessoas focadas são poderosas. Verso de número 3 diz assim: olha o que diz: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, Moisés como líder foi focado. Tudo que Deus falava com Moisés,
ele executava. Ele não questionava com Deus. Não, ele executava. Aí quando Deus chama Josué e dá a ele esta missão, ele diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Ou seja, aonde você pisar, Josué, a ponta dos seus pés, esse lugar é seu. Aonde você estiver, no espaço que você estiver, aonde você pisar a planta do teu pé, eu te dou esse lugar. E eu disse isto a Moisés, como que Deus trazendo a memória. Lembra disso, Josué? Eu disse isto a Moisés, e eu estou dizendo a você. Por que Deus falou assim com Josué? Porque Josué era um homem focado. Quer uma lembrança disso? Gênesis, ou melhor, Êxodo, capítulo 17. Quando Deus, através de Moisés, manda Josué escolher homens e sair a peleja contra os amalequitas. Moisés chega para Josué e diz: escolhem-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E eu estarei no cume do outeiro, do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E você, Josué, vai estar com os homens lá na peleja contra os amalequitas. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Aí veio Arão e Ur, um de um lado, o outro de outro. Mantiveram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Mas quando Moisés levantava as mãos, e na sua mão a vara de Deus, que significava ali a vitória plena, absoluta de Deus para com o seu povo, quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. E a Bíblia diz que puseram Moisés assentado em cima de uma pedra, Arão e Ur de um lado ou de outra, mantiveram as mãos firmes de Moisés até pôr o sol. Assim está escrito: assim Josué desfez os amalequitas ao fio da espada. Deus conta com pessoas focadas. Deus não conta com covarde. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua. Quantas pessoas medrosas. Quantas pessoas medrosas. Se a gente pegar as estatísticas das pessoas que nesta pandemia está acabando, dando cabo com a sua vida. Essa semana mesmo alguém pulou do 9º andar de um prédio para dar cabo com a sua vida. Isso é pessoa medrosa, que tem medo de enfrentar as crises, as dificuldades. Eu estou preocupado depois que passar esta pandemia. Talvez vai ter gente que não vai ter coragem de sair de casa mais. Porque tem gente que está com medo até de abrir a janela de casa. Eu estou com medo do coronavírus. E se eu abrir a janela, ele vai entrar. Está com medo disso. Diz que traz pela brisa, pelo vento, então mantém tudo fechado. Está quase morrendo afogado, sufocado lá. Oh, irmão. Infelizmente esta é a veracidade dos nossos dias. Deus conta com pessoas focadas. Uma outra coisa, você vai chegar do outro lado. Quantos acreditam nisso, irmão? Deus estava dizendo para Josué: Josué, você vai chegar do outro lado. Verso 4. Olha o que está escrito: desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio,
o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ou seja, tu não vai ficar aí, não, Josué. Tu vai passar do outro lado, tá? Até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar para poente do sol, tudo será o vosso termo. Ou seja, tu vai sair da sua zona de conforto e tu vai crescer. Quantas vezes surge uma batalha diante de você, não é para te matar, é para te fazer crescer, você progredir na vida, você ser um soldado valente, um guerreiro forte de Jeová. Aí você recua, você fica com medo. Olha o que Deus estava dizendo para Josué. Olha, Josué, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E agora, se ele tivesse dúvida, mas meu Deus, a vara de Moisés já fora recolhida, já não está em minhas mãos. O que eu vou fazer? Ele não precisou nem de vara. Quando ele pisa ali com os pés no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abriu. Aleluia! O Jordão se abriu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés havia colocado as mãos em Josué. E Moisés era um homem de Deus. Ele sabia que o momento dele estava chegando, que a hora dele estava chegando. Aí ele põe as mãos sobre Josué e ora por ele, e transmite o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Josué, ele foi cheio do Espírito Santo. Agora não precisava mais do bastão de Moisés, agora ele estava cheio. Ô irmão, quem anda em obediência, junto com o seu pastor, a sua pastora, quem anda lado a lado, com fidelidade, com obediência, sobretudo, pastor Paulo, com submissão, tem autoridade. E quando os reveses da vida se levantarem, eles não fugirão covardemente, não, eles sairão à peleja. E Deus lhes dá promessa, ou lhes dão promessa. Isso é tremendo. A sétima coisa que Deus nos mostrou: seja mais forte que todas as situações. Que isso, pastor? É verdade. Seja mais forte que todas as situações. Verso 5. Ninguém se susterá diante de ti. Seja mais forte, seja corajoso. Ó, ninguém. Ora, se Deus está falando ninguém, a Bíblia não diz: se Deus é por nós, não sai daí não, porque senão, ó, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? São perguntas bíblicas. Se Deus é por você, quem será contra você? Isaías, lá está escrito, capítulo 43, ó, operando eu, disse Deus, operando Deus, quem em pé dirá? Você tem resposta para isso? A não ser ninguém? Ninguém? Quem? Então veja bem, seja forte diante de todas as situações. Ninguém se susterá diante de ti. Eu observei isso aqui, ó. Não é momento não, porque o crente não vive de momentos, tá? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo.
Uma hora está cheio do Espírito, dando glória na igreja. Outra hora está pulando carnaval. Sabe que tem crente que está triste porque parece que não vai ter o carnaval esse ano e ele está triste. Eu estou dando glória a Deus, meu irmão. Porque muito dinheiro que é gasto nisso aí pode ir para a educação, para a segurança, para outras coisas, para a saúde. Tem gente que está triste. Mas por quê? Porque ele é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Crente Raimundo. E a vida dele na igreja é de momentos. Uma hora ele está cheio, outra hora está vazio, outra hora está com Deus, ou na mão de Deus, outra hora na mão do diabo, outra hora está crendo absolutamente. Rapaz, Deus é comigo, maravilha, glória a Deus. A dispensa está cheia. Só bastou a crise vir. Rapaz, sei não, eu estou amaldiçoado. Não sei o que está acontecendo. Ô meu irmão, a sua vida não é de momento. A nossa caminhada tem começo, meio e fim. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Todos os dias. Não é momentos, não. A gente não vive de momentos. A gente não vive de emoções, como disse Roberto Carlos na sua momentos de emoções. Não. Nós vivemos de realidade. Aleluia. Deus é conosco nas nossas batalhas ferrenhas. Deus é conosco sempre. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmão, tem promessa maior do que esta. Assim como eu fui com Moisés, eu acho que passou um filme agora na cabeça de Josué. O quê? Assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor vai ser comigo. Aí ele começou a pensar alguns prodígios que Moisés fez diante do povo de Deus. Ele tocou no mar, o mar vermelho se abriu. Moisés tocou na rocha e a rocha deu água. Moisés fez, pegou o seu cajado e virou uma cobra. Aí os magos fizeram isso, mas a cobra de Moisés pegou e comeu. Aí ele ficou maravilhado. O quê? Assim como Deus foi com Moisés, ele será comigo. E Deus disse ainda: não te deixarei e nem te desampararei. Isso é promessa de Deus para você que está vivenciando um momento de crise, um momento de angústia, um período muito difícil de se passar. Deus é contigo e Ele está te dizendo: não te deixarei. Sinta a voz de Deus, melodiosa, maravilhosa, dizendo ao teu coração: não te deixarei, nem te desampararei. Deus falando com Josué. A oitava maravilha, eu vou dizer aqui, que Deus me mostrou aqui: Deus está sarando suas feridas e te fazendo promessas. Quanto que querem tomar posse dessa palavra? Está no verso 6. Deus está sarando as suas feridas e te fazendo promessa. Esforça-te e tem bom ânimo. Essa expressão, Deus estava sarando algo no coração de Josué. Poxa, o líder Moisés havia morrido. Estava triste. Você viu aquela cena de Isaías 6, quando o rei Uzias morreu? Isaías, o profeta, ficou arrasado, foi para o templo orar. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Você vê, muitas vezes tem que morrer alguém para Deus abrir os teus olhos. Parece que o profeta palaciano só ficava lá com o oralinho branco, profetizando no palácio. Bastou Uzias morrer, aí ele diz: não, eu vou sair das minhas zonas de conforto. Eu vou
para o templo orar. Aí Isaías entra no templo, na casa de Deus. Aí ele começa a orar: Senhor, estou com o coração triste. O rei Uzias, ele era primo de Uzias. Ele morreu, Senhor, estou triste. Aí ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, Deus estava dizendo: agora é a sua vez. Agora você é bola da vez. Eu já usei Uzias, mas agora eu vou te usar. Chegou o seu momento, chegou a sua hora. Então, quando Deus falou aqui no verso 6, estava dizendo para Josué: esforça-te, eu estou te sarando agora. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Tu, irmão, essa palavra tem endereço certo. Deus apontou o dedão para você e diz: é você. Não tem escapatória. Sabe que tem gente que está suprimindo uma chamada de Deus. Foi chamado por Deus, mas anda fugindo. Ô fujão, você lembra de Jonas? Fugindo, divino. Estava lá no porão do navio, fugindo. Não tem jeito. O salmista diz lá no Salmo 139: para onde me irei, ou fugirei do teu espírito? Não tem jeito. Se eu subir no céu, o Senhor está aí. Se eu fizer lá no céu, lá no inferno, colocar uma caminha lá, o Senhor está por aí também. Não tem como você escapar da sua chamada. Deus te chamou. Tem gente suprimindo uma chamada. E por conta disso, pastor Paulo, está pagando um preço muito alto. Deus está dizimando várias coisas aí, na família e na vida de crentes. Sabe por quê? Suprimindo a chamada de Deus. Deus foi direto para Josué: porque tu farás a esse povo herdar a terra. Ou seja, Deus aqui sara as feridas de Josué e lhe faz promessas. Você vai fazer com que esse povo herde a promessa que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. O homem promete e não cumpre. Os políticos prometem e não cumprem. Mas Deus promete e Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não cumpriria a sua palavra? Falaria Deus e revogaria o seu dito? Nananina, não. Estou terminando. A oitava coisa que Deus me mostrou aqui: não se canse, nem desanime, tão somente esforça-te. Está no verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, joga fora esse desânimo, joga fora esse medo, joga fora. Você sabia que há na Bíblia 365 vezes a palavra tem de bom ânimo? Ou não temas? 365 vezes a palavra não temas. Sabe por quê? Diz alguns comentaristas que é para a gente usar por cada dia do ano uma palavra desta. Não tenha medo, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Tenha bom ânimo, não temas. 365 vezes está na Bíblia a palavra não tenha medo. Então escute bem isso,
Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer toda a lei, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. A nona: ouça a Deus através da Bíblia, guarde a sua palavra. Está no verso de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Daí o item: ouça a Deus através da Bíblia, guarde a sua palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, ou seja, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é na religião, não é na denominação, é nele. Tem gente que não gosta de Bíblia. Se eu tivesse enfeitando aqui no púlpito, as pessoas não iam ficar aborrecidas comigo se chegar até 9h30, 15 para as 10 ou até 10 horas. Mas como você está pregando Bíblia, tem gente que se sente incomodado. Sabe, se parecer um pregador aqui e pular, e eu estou vendo anjo, e Deus vai te dar uma casa, e Deus vai te dar um carro. Ele cai no manto, rapaz, no reteté. Mas se o pastor estiver pregando a Bíblia, ensinando corretamente, ele não vê a hora que o pastor termina. Ô irmão, mude esse comportamento. Falta de contato com a palavra, falta de visão de Deus. Fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê, hein? Porque então farás prosperar o teu caminho. Porque muitos não prosperam em suas vidas. Eu não estou falando de prosperidade material, não. Prosperar em tudo. Prosperar em tudo. Na área financeira também, mas em toda a área da sua vida. Então prosperará o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o último item que eu quero mostrar, e a gente vai se colocar em pé. O momento difícil revela seu tipo de fé. Vou recapitular: o momento difícil revela o seu tipo de fé, o tipo de fé que você tem no Senhor. Se qualquer vendaval, se qualquer ventinho te derruba no chão, você não tem estrutura, você não está firme com Jesus. Qualquer ventinho, qualquer vento, não é um vendaval, é aquele ventinho, pastor Paulo. Cadê o fulano de tal? Rapaz, sumiu. Tem uns agora. Isso para mim aí, coronavírus, no que tange a crente, isso é ventinho. Você já leu na Bíblia, Hebreus capítulo de número 10, 11, que a igreja no passado, muitos seriam degolados, alguns foram cerrados no meio, outros crucificados de cabeça para baixo. Você já enfrentou isso há algum tempo na sua vivência aqui? Não. Eles enfrentaram tudo isso. Não abriram mão da sua fé. A gente, um ventinho, o corona, tá aí, tá, como câncer veio a AIDS, e agora o coronavírus, e de repente mais aqui dá alguns anos aí, uma outra pandemia. Isso aí vai ser assim. Agora, a nossa atitude, nosso comportamento diante das circunstâncias da vida vai revelar o tipo de fé que nós temos. Olha o verso de número 9 para finalizar. Fica em pé, guerreiro. Vamos ficar em pé. Não te mandei eu? Ou seja, Deus agora, pastor Paulo, não queria mais conversa. Agora pronto. Deus já abriu a cartilha e deu a mensagem toda. Aí ele diz: não te mandei eu. Ou seja, o que você está fazendo aí ainda, Josué?
que você está parado aí ainda, Josué? Não te mandei eu. E eu me dirijo a você. Deus já não mandou você ir? E por que você não foi? Deus já não mandou você levantar? Ah, mas eu estou na crise. É na crise que você conhece o Deus que gerou a crise. Porque nada acontece se não for a permissão de Deus. Sabe por que o coronavírus se instalou em todo mundo? Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha para cá, Deus é contigo. Deus é contigo, aprendendo com Josué a vencer desafios. Aprenda a vencer desafios. Aprenda. Eu fico feliz quando eu vejo numa cadeira de rodas saindo lá do hospital e alguém só fala no número de mortos, mas esquecem de falar daqueles que estão vencendo o coronavírus. São milhões. E esses dias lá uma senhora de 107 anos, saindo lá dessa dentadura toda, opa, eu venci e lá no papel escrito, né? Seguinte epitáfio: eu venci o coronavírus. Oh, irmão, tem muita gente que é ceifada assim, mas tem muita gente que vence. E o diferencial da igreja é a fé. O diferencial do cristão é a fé. Quem anda por fé e não por vista, vence. A Bíblia diz: mas o justo viverá da fé. Nós vamos orar. Chamar aqui o pastor Paulo Sérgio. Tem alguns pedidos de orações ali. Nós vamos orar. E você que está me vendo, eu não sei qual é o seu problema, mas aprenda com Josué a vencer as suas crises, os teus desafios. Pare de dizer que esta crise, que esse problema foi o diabo que criou. Não, nem todas as tempestades foi o diabo que mandou. A tempestade lá para Jonas foi Deus que mandou. A tempestade para os discípulos lá no alto mar foi Deus que mandou. E aí ele foi ao encontro deles, livrá-los. Tem luta que não é o diabo que está mandando, não. É Deus te provando. É Deus te ensinando através dela. Para de dizer que tudo é o diabo. É você. Nós vamos orar. E eu tenho certeza que nesta oração Deus fará uma visitação na sua vida. Você que está aqui presente, mas também você que me vê e que me ouve através das redes sociais. Deus vai visitar o seu lar. Para você que está aqui de corpo presente, quer receber esta oração, vem à frente. Você está com a sua máscara, sem nenhum problema. Você crê que Deus pode te revestir? Ah, pastor, estou desanimado. Josué também estava. Recebeu a palavra, pôs em prática, Thaís, e vivenciou um novo tempo na sua vida. Ele vivenciou um novo tempo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você acreditar e se apropriar desta palavra, que é isso aqui, gente, não é história da carochinha, não é revelações das lives lá, que é tudo mentira. O que muda a situação é a palavra. O que muda e traz a vitória para mim e para você é isto aqui, ó. Se você pôr em prática, Deus fará milagres na sua vida. Você crê?